compartilhei lá no... Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, o professor Viegas, professor Elton Dornelles e o seu grilo falante hoje, aí vocês vão ver, e o Felipe Vidal Fraga, aí, os três mosqueteiros da educação, e com a nossa convidada aí, a professora Jaqueline, deixa eu ver o nome completo aqui, Jaqueline Terezinha Esteves, que é graduada em História, professora aposentada da rede estadual, filiada ao CEPES desde 2000, professora da Rede Municipal de Alvorada desde 1998, também é membro da direção do CIMA, né, que é o Sindicato dos Municipários de Alvorada, né, a minha cidade aqui, eu moro em Alvorada, gestão atual, né, membro do Conselho Municipal de Educação de Alvorada. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bom? Eu vou passar a palavra aí pro Filipão primeiro, hein? E aí a gente começa as apresentações, hein? Fala, Filipão. Agradecendo aí, então, a presença da colega Jaqueline, é um prazer conhecê-la, né? Eu que desfalquei a equipe no último sábado, hoje estou de volta aí para a gente bater um papo. Sentimos a sua falta. E também conhecer um pouquinho também tanto sobre a rede municipal de Alvorada quanto sobre o sindicato, que eu tenho pouco contato com os professores de lá, então acho que vai ser uma boa troca hoje a gente poder conversar sobre isso. Tio Elton, vou abrir o teu microfone aí. Opa, tudo bem? E aí, tchê, o que se fala de novo, chimarrão? E esse grilo aí, Elton? Eu vivi em Alvorada, né? Minha infância, parte da adolescência, até depois de adulto, né? Trabalhei em Alvorada. Quando eu fui chamado para o estado, o primeiro lugar que eu trabalhei foi em Alvorada, numa escola atrás da garagem da Soul ali, que eu não me lembro o nome. E tenho coisas especiais, assim, boas com Alvorada, como coisas que não são muito boas. Eu perdi irmãos ali, aquela coisa toda. Mas, assim, conheço um pouco de Alvorada, né? E tem uma história lá. Vai ser legal falar sobre como é que está a posição do sindicato aí do município, né, em relação a esse retorno das aulas. Né? É isso aí. Então tá, eu vou passar para a professora fazer as considerações iniciais e depois a gente começa com as perguntas. Ok. Professora Jaqueline. Eu acho que não comentamos, mas eu moro em Porto Alegre. Não, é. Colega, na verdade, eu trabalho em Alvorada desde 1998 ali, né? E já tinha trabalhado lá umas 2 vezes na rede estadual. E agora, então, desde 98 eu sou direto, assim, manhã, tarde e noite, professora lá. Em 2019 eu me aposentei do estado e continuo no município 20 horas. Mas, assim, a Alvorada, vocês conhecem, das cidades da região sul é uma das que mais tem situações de precariedade, né, de situação de risco, assim mesmo, né, então 30% da nossa população, nos dados aí do IBGE de 2018, tem meio salário mínimo, né, 31% tem meio salário mínimo, né, então é uma realidade muito, muito brutal, assim, 70% da renda que circula na cidade tem origem fora da cidade. Então, isso são as últimas estatísticas trazem o panorama maior, assim, para a gente enfrentar o problema tanto da pandemia quanto da volta às aulas. Nós, do sindicato, sofremos em 2019, ali no final, não só o sindicato, mas toda a categoria, um baque enorme com a decisão do município de acabar com a eleição para diretor, transformar tudo em cargos indicados. Então, a cada processo eleitoral, troca diretor, tem toda uma relação muito mais clientelista, né, de qualquer outra coisa. E a pandemia, ela entrou num cenário assim, né, resumindo, não vou dar mais dados para também não me alongar aqui. Então, o ano passado, nós fizemos toda uma vigilância nos setores, levamos engenheiro de trabalho para ver o que estava faltando, como é que estava. Entramos várias vezes em petições no município, quando eu resolvia ir ao Ministério Público, para tentar garantir o mínimo de contaminação da rede durante aquele ano, que foi um ano de tentativa e erro mesmo. Assim, pouco se fez em termos federais e estaduais para garantir que houvesse uma proteção de fato ao trabalhador. Né? Então,
O ano passado, lá por agosto, setembro, a gente fez uma enquete nas escolas para ver como é que estava a possível volta, né? E os dados que a gente tem, assim, das pessoas que estavam em home office, é um negócio... 35% não tinham a ferramenta para atender, né? 31% a internet não dava conta das atividades de download, não conseguiam fazer sequer, assim, entrar não estou nem falando em usar um sistema de lives com aluno, nada disso, mas simplesmente entrar lá na internet, na nuvem, postar e retirar. Muita gente com dificuldade nisso. E 66% colocando que a carga horária de trabalho aumentou muito, e 67% que teve um aumento de despesa. Nesse contexto aí, a gente teve 64% dos professores dizendo que, né, 64% é que não teve EPI adequado. Aqueles que estavam na escola, nos plantões, porque a escola não abriu, 64% dizem que não teve EPI adequado ou em quantidade suficiente, né? Então, isso trouxe todo um cenário para nós bem complicado. O sindicato, diante da pesquisa, fez um jogo duro, assim, né, de pressão para que não abrisse, No Conselho Municipal de Educação, a gente também fez, né, e resultou que a SMED não entendeu que não dava para abrir mesmo, o governo não abriu, né, as escolas não tiveram atendimento. Mas, do ponto de vista do PNAE, da oferta da merenda, elas continuaram abertas, produzindo e entregando marmitas, o que foi um outro conflito conosco. Nós queríamos que eles entregassem a cesta básica para as famílias, para ser feito nas casas, né? O entendimento municipal aqui é que não houve isso. Então, a peleia está colocada, a gente teve a garantia de que os estatutários não sejam expostos à bandeira preta, mas os nossos terceirizados da cidade estão indo à escola, estão fazendo o trabalho que a nossa merendeira aí... estatutária não está fazendo, que está protegida por uma ação nossa junto ao Ministério Público, né? Então, a situação um pouco é essa, assim, eu acho que, da pandemia. A nossa avaliação, como vocês devem ter percebido, é de não volta às aulas nesse contexto. Sem vacina, sem volta às aulas. É o nosso entendimento. E a gente entende que tem que ter uma cobertura vacinal na comunidade. Não é vacinar o professor, é vacina a cobertura vacinal à comunidade. Porque... tu colocar 50% da turma numa sala, tu já está criando contaminação cruzada, né? Então, foi essa a nossa posição enquanto entidade e no levantamento que a gente fez com a categoria. Tio Elton. Peraí, deixa eu abrir o teu áudio aí. Acho que tu vai ter que abrir por aí, Elton. De fechar, tu sabe, né? Abrir, tu não sabe. Que é bem É pra te não falar muito mesmo. Por isso que tu apoia a ditadura, né? Então, assim, Alvorada, eu tenho uma certa assim, história lá com Alvorada, né? Por exemplo, essa questão de ser uma cidade dormitório, né? É também porque na política de lá há um cerceamento muito grande de Alvorada se tornar uma cidade maior, principalmente da empresa Soul, não sei se ainda é assim, que muitos vereadores lá votavam contra em abrir para outras empresas de ônibus, para abrir a cidade, para crescer, né? Porque as pessoas têm que saber que muitas vezes a miséria, a violência, tráfico de drogas também é resultado de não crescimento da cidade, né? Então, assim, é importante dizer isso, Alvorada precisa crescer e parar de ser mandada pela SOU, né? E a Câmara de Vereadores tem que abrir aquela cidade. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber a posição do sindicato, que eu conheço muita gente de lá, gente que é militante, né? Tenho muita curiosidade de saber a posição do sindicato, como é que o sindicato está trabalhando isso, está discutindo isso com a comunidade, né? Enfim, assim, eu acho que é importante saber como é que a educação está reagindo nesse momento aí de retorno, que o governo quer que a gente retorne para a sala de aula, né? Mesmo os especialistas dizendo que não dá, por causa que não tem como controlar, né, dentro de uma escola. Mas, assim, a gente tem que... Nós estamos agora nessa série, quem sabe vai ser uma série, né, Viegas, da posição dos sindicatos dos municípios. Vamos ver de Alvorada. Sim. Passar a palavra para a professora responder, então. Tem que abrir o áudio aí, professor. Tá. A nossa posição nesse contexto é não abertura sem cobertura vacinal.
Essa é a posição que o sindicato tirou, porque não há condições. Inclusive, o Diese fez um estudo, né, sobre as escolas públicas, e tanto estaduais quanto municipais, a gente não tem nem recurso para comprar o mínimo necessário para cumprir os protocolos. Né? Do Conselho Municipal de Educação, nós já pedimos várias vezes ao COI municipal que nos fornecesse a situação das escolas, e eles nem passam as informações para nós, porque as escolas municipais não estão conseguindo cumprir com o mínimo ali, né, para garantir o protocolo de saúde. E o protocolo de saúde, ele não garante nada, assim, ele garante, na minha avaliação de educadora de 7º ano, né, ele garante que tu tenha um equipamento, mas isso não quer dizer que a criança vai respeitar, né, porque isso eles estão desconsiderando, que a criança dos anos iniciais, dos anos finais do fundamental, ela está num processo de socialização intenso, e ela não vai ver os colegas e estabelecer 1,5 m, 2 de distância, não vai. Tu vai ficar o tempo todo ensinando medidas sanitárias e pedindo que as pessoas se afastem, é isso que vai fazer. Então, a posição do sindicato é essa, a gente não tem condições hoje de um retorno presencial, e a nossa briga maior, colega, é que os governos assumam, dentro desse período de emergência, o compromisso de ampliar o acesso às famílias à internet e à condição de renda mínima adequada. Então, assim, a gente está desafiando a prefeitura a assumir que tem mais de 30 mil aí, famílias em condições de risco muito grande, que tem que dar acesso a essas famílias, condições de alimentação, para que eles possam depois pensar. Por exemplo, os meus alunos, eu trabalho com 7º ano, já falei aqui, eles não têm, um celular para o pai ou com a mãe, e quando retorna em casa, ela acessa para ver o que aconteceu nas atividades escolares. Isso é um negócio fora da realidade, entendeu? Completamente fora da realidade. Então, a nossa posição do CIMA é essa, a gente está pleiteando, já participa, inclusive, de movimentos. A nossa assembleia, a última assembleia que fizemos no outro mês, deliberou que a grande campanha era por vacinação para toda a comunidade e por renda, por condições de renda para as famílias que estão em risco. Então, esse é o nosso foco principal, assim, o primeiro objetivo. Sim. Filipão. É bastante interessante aí o que a Jaqueline colocou, eu gostei bastante da questão da alimentação dos alunos e da merenda, né? Porque aqui na escola, aqui na rede estadual, pelo menos no ano passado, nós também passamos por esse momento. No primeiro momento, onde a rede estadual distribuiu cestas básicas, e num segundo momento, onde foi feita a compra da agricultura familiar e foi feita uma ordem do Estado que a escola produzisse os alimentos, fizesse as viandas, como a Jaqueline colocou, que ocorreu no município de Alvorada, né? E na época, aqui na escola, como eu sou diretor de uma escola de Canoas aqui, nós não fizemos essa produção de comida para entregar vianda, até porque a vianda também tinha um custo alto que sairia da verba da escola, e nós fizemos a entrega de cestas básicas, né? E achei interessante isso que a Jaqueline colocou, que realmente não há lógica nenhuma em se fazer a comida na escola para distribuir para os alunos, porque a gente sabe que, inclusive, tem alunos que não gostam, às vezes, do tempero que é servido na escola ou de algum alimento. É muito mais produtivo de se entregar realmente a cesta básica, né? Até porque a cesta básica ela tem um custo menor e ela vai alimentar a família toda, não só o aluno que leva aquela vianda, né? E se ele não gostar do que tem na vianda, talvez ele possa até colocar fora, né? Então, só corroborando o que a Jaqueline colocou, de que realmente eu concordo que não há lógica nenhuma em se fazer a merenda na escola, né? E ter que levar os funcionários. Mas a minha pergunta para a Jaqueline em relação à volta das aulas presenciais é se desde o início da pandemia, lá em março de 2020, se chegou a ocorrer algum movimento em Alvorada de se voltar presencialmente para a escola, ou se a escola só recebeu os alunos para retirar as atividades impressas e as viandas de merenda mesmo, né? E o que a Jaqueline acha também sobre esses plantões, né, que se faz na escola, assim. Por exemplo, no estado hoje, só quem é seria obrigatório a manter plantões na escola é a equipe diretiva e funcionários, né? Aqui, pelo menos na nossa escola, a gente consegue manter tudo de forma remota, mas ainda assim existe essa obrigatoriedade de se ir até as escolas, né? Eu já acho questionável tanto a equipe diretiva e até professores que têm automóvel irem para as escolas,
mas principalmente funcionários, e a gente tem também essa questão das terceirizadas, que em um determinado momento elas tinham que estar 5 dias por semana na escola, e todas elas dependem de transporte público, né? E a gente sabe que o transporte público é um vetor tremendo aí de disseminação do vírus, e não foram disponibilizados mais ônibus em cidade nenhuma, pelo que eu saiba, né? Os ônibus continuam lotados, o trem continua lotado, né? Então eu queria saber essas duas coisas em relação ao retorno presencial, se no município de Alvorada ocorreu em algum momento, ou se foi só para receber atividades impressas e as marmitas para os alunos, e sobre essa questão dos plantões também, das equipes diretivas e funcionários, tem essa obrigatoriedade de irem até a escola, e quando talvez tinha que ter se dado uma outra solução aí por causa do transporte, talvez de ter se contratado funcionários que tivessem condição de ir com automóvel, ou pelo menos de Uber para as escolas não depender de transporte público, né? Porque se o funcionário pega o transporte público, vai para a escola lá fazer uma merenda, tem contato com o aluno, daqui a pouco ele está também contaminando as famílias que vão buscar as atividades, vão buscar a merenda. Só para complementar, eu moro em frente a uma escola municipal aqui em Alvorada, a Duque de Caxias, e eu vejo essa movimentação delas aí fazendo, porque a cozinha é bem em frente à minha casa aqui, né? Eu vejo todos os dias essa movimentação delas fazendo, né, o almoço, né? E realmente, né, a gente não pode pensar só nos professores, só nos alunos, tem essa questão dos funcionários aí que acabam se contaminando também, né? Poderiam estar em casa, né? Mas vou passar para a professora responder. Essa questão ela é tão complexa e é tão mais séria do que a forma como os governos estão tratando, que a gente agora publicou no Jornal Local um artigo, uma reportagem feita pela nossa dirigente, que é da Vigilância Sanitária, a Vera Brasil, em que ela traz o problema de programas de alimentação escolar, programa de saúde e de nutrição nos municípios, né? A escola não pode ser o único projeto do município de alimentação das famílias de risco. E hoje, tanto no estado como no município, parece que a escola tem que prover a defasagem nutricional das famílias. Não, a escola está dentro disso, ela é importante, mas ela está dentro disso. Então, a gente chama atenção ao município, que tem 5 grandes eixos, esse programa obrigatório de estados e municípios de prover alimentação. Um deles é a renda básica. Ter um mínimo de renda para essa família que está em situação de risco. Outro deles é a oferta mesmo, sabe, de alimentação e até de cestas ligadas ao cadastro único da cidade. A cidade tem um cadastro da assistência social, que é um cadastro único das famílias que estão em situação de precariedade, que, no geral, as cidades não ativam esse cadastro. E este devia ser o referencial. Para nós, inclusive, foi um problemão no processo eleitoral do ano passado, porque é a entrega dessas marmitas. Gente, quem é que pegou? Quem é que não pegou? Quem é que distribuiu? Quantas distribuiu? Quem foi que andou por aí dando, sabe? Isso foi um negócio, assim, que lembrou os tempos da ditadura, quando a coisa era, sabe, distribuir valezinho de leite, né? Quem lembra dos valezinhos de leite, né? Foi totalmente clientelista o negócio. Foi totalmente clientelista. Então, e não garantiu nada. Teve um relato de uma mãe, recentemente, que foi pedir 2 marmitas, porque ela estava com uma situação terrível familiar, e a escola fez o que foi orientada a fazer, não, é uma por aluno matriculado. Então, é uma situação, gente, muito complicada, sabe, assim. Então, isso, né, assim, nós, como sindicato, temos uma posição de que a cidade tem que rever o orçamento e tem que colocar lá um programa nutricional e alimentar para as famílias de baixa renda. E aí a escola ajuda. Ok. Com relação à merenda na escola, então é isso, eu entendo, e a gente como sindicato defendeu isso, que fosse distribuído o rancho, né? Hoje quem faz em Alvorada são essas terceirizadas, porque a gente entrou no Ministério Público e ganhamos, né, no sentido do nosso estatutário, servidor não está lá na escola durante a bandeira preta, então nós conseguimos isso, né? Agora, na medida que mudar a situação da bandeira, vai mudar também a nossa merendeira, o nosso servidor que não é terceirizado vai entrar para a escola. A gente está há 2 mandatos já discutindo mudar o estatuto do sindicato e estamos vendo juridicamente como é que a gente faz isso para tentar abarcar também os nossos terceirizados. Porque, na verdade, não é só uma discussão de se é essencial ou não a educação, mas eles vão
vão cheirando, vão distribuindo o Fundeb para outros setores que não são estatutários e acabo expondo igual o trabalhador. Então, a gente está, como sindicato, pensando isso também. E a outra coisa que a gente está fazendo é trabalhando a discussão da economia popular solidária para ver se a gente também consegue ajudar esses trabalhadores a fazerem a discussão da renda. Porque, na verdade, a população, isso é em todo o Brasil, em toda a América, né? A relação do trabalhador com o sindicato está muito num compasso de espera, muito clientelista, ele espera, não consegue enxergar que tem um papel importante, né? Então, eu acho que é isso. Ano passado, a única coisa que eu não respondi, né, que tu perguntavas lá, não foi aberta a escola. Ano passado foi, quando começou a pandemia, de lá para cá, foi sempre entrega domiciliar de atividades, ou buscando na escola, nas bandeiras, né, quando não era bandeira preta, ou só via internet, quando ficou bandeira preta. Não teve aula, até agora não. A Secretaria de Educação fez um pronunciamento agora no encontro inicial de professores de que, enquanto não tivesse vacina, ela entendia que não devia abrir. Não sei se vai ser a posição do governo, mas é a nossa também, né? Uhum. Pois é, eu me lembro que no início aqui o prefeito queria que voltasse às aulas, né? Eu me lembro que até teve uma certa briga entre o pessoal da Câmara de Vereadores, né, com o prefeito, para conseguir que não houvesse esse início das aulas presenciais, isso o ano passado, né, e até estranho, porque a gente nota, assim, que diferente do Estado, né, o governador, desde o início, querendo que volte às aulas, fazendo pressão para voltar, e a maioria dos prefeitos não, né, pelo menos é o que eu percebi, assim, no geral, né, mas aqui na Alvorada, o que eu me lembro no início, né, que o nosso prefeito aqui queria que voltasse às aulas, aí a Câmara de Vereadores deu uma segurada aí, também ajudou, acho, nesse sentido, né, claro que além do sindicato, né. Mas o meu tópico aqui é a questão de que até nós tínhamos conversado antes, né, como você conhece também o CEPERS, é a professora aposentada, né, do Estado, né, tem essa ideia de como funciona. Qual seria, então, a relação entre o comportamento de um sindicato e de outro, né? Como é que você está enxergando a atuação dos sindicatos municipais e do sindicato estadual, né? Estão agindo da mesma forma? Há possibilidade de agir em conjunto, por exemplo, né? Então, eu queria fazer essa comparação aí de um sindicato com o outro, né? Posso já sair respondendo? Sim. Tá. Não, antes, só para fechar aquele ponto que tu levantou, nós tivemos, durante esta gestão, porque esse governo já está no segundo mandato, mais de 5 secretários de educação, estamos na 6ª secretária de educação. Esta já foi e voltou. E as próprias secretárias de educação, elas acabam dizendo para o governo que não tem condições a escola de cumprir o protocolo. O ano passado foi isso, a própria secretaria, o sindicato marcou audiência e ela disse, olha, não há condições, não tem estrutura. Pelo menos isso, né? Para cumprir. Pelo risco que elas tinham de assumir uma contaminação. E aí, é uma cidade que não tem uma estrutura para atender se estourar aqui o Covid, né? Já não tem hoje, né? Então, sobre a questão que tu levanta, a gente vem discutindo já há algum tempo no CIMA o problema da estrutura sindical. Nossa intenção era fazer, né, antes da pandemia, assembleias para discutir com a categoria essa questão de como tu repensa a estrutura sindical, né? Eu estou falando do sindicato municipal, que é diferente do sindicato como o CEPERS, né? Tem que repensar a estrutura porque mudou a relação com a categoria, mudou a relação, o sindical mudou. O sindicato não pode mais imaginar aquelas grandes mobilizações de massa que fazia, né? A minha experiência no CEPERS é uma experiência de ver a mobilização. Em 87, eu era contrato Poem em Alvorada, era uma escola estadual, naquela grande greve, e a gente entrou os contratados todos em greve junto, e eu pude ter a experiência daquelas mobilizações. Isso nós temos que discutir em todas as nossas correntes, tal. O CIMA hoje é uma composição de forças, a gente deliberadamente é uma chapa que compõe várias forças, quebramos muito pau, mas a gente discute muito isso, viu? Como é que tu olhando para esse cenário, que é a uberização hoje do serviço público, aí está caminhando agora, né? Porque já foi uberização do trabalhador civil, agora está entrando a uberização da nossa espaço público, né?
como é que tu lida com isso, com a desestruturação completa da experiência de cidadania que os trabalhadores tinham, que não tem mais isso, né? Agora a gente está vivendo a subjetividade da subjetividade. E quem está fora dessa rede virtual aí, está vivendo uma outra realidade, né? Quem conhece bem, vocês conhecem bem Alvorada, os 2 colegas, sabe que esse povo está quilômetros, milhares de quilômetros distantes dessa realidade de trabalho, de mercado que existe, que está nascendo aí. Ou a gente faz essa discussão ou a gente morre. A gente está muito consciente disso lá no cima, viu? Não tem como não fazer. Agora, eu me lembro das nossas assembleias do Estado, né? 17 correntes. Eu levava colegas da minha escola estadual, a gente mobilizava lá, ia. E quando chegava lá, eu tinha uma moça que sempre perguntava como é que a gente faz para falar, porque nas assembleias falam as correntes, a inscrição é por correntes, são 17 correntes, ninguém fala, né? Só as correntes. Então, isso também é uma preocupação, né? Porque a gente acaba não pensando na construção. Todo mundo fala construir pela base, mas pô, como é que esse negócio tem que se dar mesmo? Num espaço em que a gente está diluído em regiões que são muito distantes, né? E que a gente quer que as decisões sejam construídas mesmo com as pessoas. E aí tem o segundo problema, que é se tu trouxeres só o senso comum da escola, ele vem com toda uma carga cultural que não é crítica. Também esse é um outro problema, tem que construir. Então, tem que fazer essa capacidade de teorização que os nossos representantes têm. Tem que chegar na ponta, ela tem que ser ressignificada para as pessoas têm que ver se concordam com aquilo ou não, e daí tem que retornar para o núcleo central. E isso, para nós em Alvorada, numa cidade de 210 mil habitantes, com 3 mil servidores, é difícil para caramba. Então, nós temos que discutir nas regiões do Estado, a minha avaliação, nos núcleos do Estado, temos que discutir como é isso, como é que nós vamos reconstruir isso. Porque 1960 já foi. 60, quando se construiu as comunidades de base, quando se aprendeu a fazer um trabalho de base, de construção, de opinião, que as tendências e correntes vão nascendo no Brasil do movimento sindical e popular, ok, mas aquilo tem que ser reinventado, porque não é mais aquele mundo, né? A revolução foi muito rápida, de 90 para cá, né? Foi um processo tecnológico, rompeu as relações da gente de uma forma violenta. Hoje os caras perguntam se democracia vale a pena. Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Os caras tiraram a eleição de Alvorada de diretor de escola, ninguém reclamou, porque não tem mais significado para as pessoas esse processo. Então, eu acho que é bem pertinente fazer a discussão. Eu acho que não pode ser... Nós também temos processo eleitoral em julho, no CIMA, né? E a gente fica muito preocupado em não fazer isso em processo eleitoral, mas fazer isso, assim, em momentos em que a gente está, de fato, no meio da peleia lá, né? No dia a dia, porque é importantíssimo isso, essa discussão. É isso que, mais ou menos, como eu vejo a coisa, gente. Tá desligado o microfone. Tá sem voz. É que o meu vizinho tá de obra, que eu desliguei o coisa, senão vocês iam ficar escutando a obra. Não, a minha não pergunta é a seguinte... Essa situação... Essa situação aí do diretor não poder mais ser escolhido pela comunidade escolar, há possibilidade de ser revertida ou não? É difícil? Porque eu cheguei a acompanhar aqui nas escolas aqui perto, né, as campanhas, até meu filho estudou na escola municipal aqui, vinha até na casa das pessoas, né, fazer campanha, né, e isso acabou então, né, não tem mais, né. Em quase todos os municípios em que o prefeito não tem esta concepção, acabou, porque eles entram com uma ação de inconstitucionalidade baseada no fato de que ele é um FG e é de indicação do prefeito. Então, na verdade, é uma decisão política de cada prefeito. Um retrocesso, mesmo. Né? É um retrocesso nacional, né? Está dentro daquela linha. Uhum, sim. Bom, agora é o tio Elton de novo aí. Tio Elton de novo, que legal. Tu viu que tem bastante gente nos professores com cima. Tu viu que tem bastante colegas aí, né, assistindo aí a nossa live aí. Sim, a até live da professora Adriana. Heloisete, boa tarde, aqui a Adriana falou que está adorando a discussão dessa tarde, a Ana, a Cirlei, a Águida, nossa colega, e a Tati Viegas aqui.
está nos acompanhando. E a professora Adriana é aposentada e trabalhou aí no município, muitos anos, no município de Alvorada. Conhece bem essa realidade, então. Isso. Então, assim, ó, essa questão aí que a gente discutiu aqui também do CEPERS, de que a gente tem que pensar em um novo modelo, né, um novo paradigma para o sindicato, porque esse aí se exauriu, né, e tem muitos companheiros aí que militam e que meio que se acomodaram nessa estrutura, né, se acomodaram nessa estrutura aí e não querem sair e, ao mesmo tempo, não fazem nada para mudar isso. Eu concordo com a professora Jaqueline quando ela diz assim que a questão de que esse modelo lá da década de 60, 70 já está superado, principalmente por causa das tecnologias, mas tem uma coisa que não está superada e eu continuo vendo isso se repetindo ano a ano, que é os militantes vão para dentro do sindicato e depois esquece a base, né? Porque depois a gente reclama do senso comum da base, mas esse senso comum é porque não se trabalha, né? Não se trabalha essa questão de conscientizar, sabe? De mostrar para os colegas, fazer um esforço, né? Fazer um esforço de mostrar para os colegas a importância do sindicato e essa questão da consciência da política sindical. A gente vê muitos colegas, e eu não estou aqui fazendo crítica pessoal, mas é uma coisa que acontece, muito colega que vai para dentro do sindicato, domina a estrutura e depois acaba militando lá com outras organizações sindicais, dos transportes, sei lá onde, que eu não estou dizendo que está errado, mas não faz a mesma coisa na base, né? Então, eu que sempre tive em escola, desde 2002 no Estado, sempre tive em escola, eu vejo isso. Muitos companheiros que não são, né, de partidos e que não que têm uma visão ideológica, que milita, faz greve, luta pela categoria e simplesmente fica abandonado lá e muitas vezes é perseguido, é mandado para outra escola, né, perde carga horária. Por quê? Porque ele vai contra o sistema, né? E o sindicato não abarca isso, a menos que tu vá para lá, né, e se filie a alguma corrente, e nem todo mundo quer se filiar à corrente, quer se filiar àquele jogo lá. Tem gente que quer fazer política livre, independente, mas ao mesmo tempo contribuir. O sindicato não trabalha isso, né? Então, quer dizer, esse modelo novo tem que ver que não há mudança sem a categoria, não há mudança sem a categoria, não adianta, tu entende? É a mesma coisa no Brasil, não há mudança se a nossa população, a grande maioria, não se envolver para essa mudança, entende? É esse aspecto aí. A professora falou um pouco aí sobre a questão da relação, né, dos professores com o sindicato, né? Mas assim, eu queria tornar mais específico esse aspecto, assim, há um distanciamento. Eu falei agora sobre esse meu ponto de vista, que o sindicato não investe de forma realmente séria e profissional nos professores da base. Não investe, essa é a realidade. Agora nós estamos aí com as mídias e a gente vê aqui no CEPERS propostas tímidas sobre a mídia, não uma proposta de política de comunicação para realmente envolver os trabalhadores, né? Parece que as pessoas querem se enclausurar naquele poder ali, na instituição, e ir levando as coisas conforme vai dando, né? Fazendo o mesmo papel que faz o governo burguês, aí, que é manter a estrutura intacta para manter a miséria, né? É isso, vamos ver como é que está essa relação dos professores com o cima, dos profissionais da educação, né? Eu respondo? Sim? Bate-bola? Tá. Então tá. Bom, tu falaste um monte de coisas importantes ali, né? Tu me fez voltar lá para os anos 70, viu? Olha, vou dizer para ti assim, é que ele é bem chorinho, eu era do Grêmio Estudantil da minha escola, em 78, Uau. acho, mais ou menos. E nossa, o pessoal, as lideranças fizeram uma reunião dos grêmios lá e trouxeram um documento do Golbery, Couto e Silva. E aí a gente leu aquele documento num debate, num congresso, tinha umas 300 pessoas, tá? E o Golbery propunha, para acabar com a mobilização nas comunidades, o pluripartidarismo, naquele momento. Eu me lembro que isso fez, por exemplo, eu ficar muito chocado, porque meu grupo se desmantelou, cada um foi para um lado. Surgiu tal, enfim. E eu era uma guria nova, eu tinha lá 16 anos, eu parei e não fui a lugar nenhum. Eu fiquei um tempo assim, sem saber o que fazer. De 80 a 90 para cá,
essa coisa não foi resolvida, a relação entre os partidos de esquerda e o movimento popular e sindical não foi resolvida. A gente não conseguiu tinha muita coisa bacana. Eu mostrei para os colegas meus uma cartilha de poder popular que as comunidades de base trabalhavam nas suas comunidades, o que é o poder popular, empoderamento coletivo. Mas as novas gerações que vinham para as entidades, elas não traziam esse acúmulo. E esse negócio piorou quando a esquerda, algumas correntes de esquerda assumiram governos, daí piorou, a distância foi muito maior. Então, ainda estamos, eu diria para ti assim, ó, nessa república nova que veio depois da ditadura, a gente está muito na primeira infância na relação movimento sindical e partidos. Tanto é que essa diversidade de centrais sindicais é porque mostra que mudou a função da central, ela sofreu um desvio de função. Se é importante ou não é, partidos e movimento têm que discutir, para ver se é isso mesmo que quer ou não quer. Eu tenho uma discussão, eu não sou de nenhuma corrente, assim, mesmo por definição, né? Eu era da antiga articulação, eu saí, não quis mais entrar em nenhuma corrente. Eu tenho a posição de que se tu não tem uma estrutura democratizante nas instituições, seja do movimento ou de partido, estrutura fixa democratizante, as correntes, elas desviam e fazem isso que tu disseste, elas concentram o poder. Então, o poder tem que ser planejado e distribuído, para que tu tenha uma construção coletiva e a corrente contribua. Eu não sou contra ter corrente, eu acho que é bom ter intelectual pensando, ótimo. Mas se o intelectual não tem um fluxo dele para a base, isso tem que ser planejado na estrutura, tu não consegue fazer, tu não tem como, não se constrói conhecimento só o cara sentado na sua cadeira, atrás do computador. Esse conhecimento que a gente precisa, né? Que é o conhecimento que dialoga com a base, tem que ouvir a comunidade. E essa é uma coisa mais difícil que tem para fazer, é essa mesmo, acho que tu colocou um desafio de todo mundo. O CIMA também tem esse trabalho, essa dificuldade. Nós somos 5, 6 pessoas, às vezes 12 pessoas, tentando fazer a leitura da realidade para poder propor política municipal, num contexto de mais de 3 mil associados. E a gente tenta fazer isso, tenta ampliar, mas é muito difícil, Eu acho que é um grande desafio. Bah. Então agora o Filipão aí falando sobre ensino híbrido, como é que foi o ensino híbrido aí no município? O Filipão tá de camiseta, mamãe tô forte hoje. Não. E para mostrar a tatuagem, Mostra aí, Filipão, mostra aí a tatuagem aí, tigrão aí. Mas para saber então um pouquinho da Jaqueline, a visão dela sobre o ensino híbrido, assim, fazendo algumas comparações e também a opinião no seguinte, né? Eu tenho uma visão desde que começou, então, o ensino híbrido no 2020, não tão híbrido assim, alguns municípios e escolas nem chegou a ser o híbrido, ficou totalmente no remoto, né? Então, se não tem nada de aula presencial, ele não chega a ser híbrido, ele é só remoto, né? Mas quando tem a entrega de material impresso, aí de repente a gente até pode considerar como sendo híbrido, mas sendo híbrido ou remoto, né, eu tenho uma visão de que principalmente para o ensino fundamental, então que é a atribuição do município, se fez um investimento, principalmente, eu sei que aqui no município de Canoas, no município de Porto Alegre, se fez aquele investimento no Google Classroom. Então a primeira pergunta, eu queria saber se em Alvorada também foi adotado o Classroom como ambiente virtual de aprendizagem, né? E o que eu acho muito contraditório é que todos os professores do município que eu converso, sejam professores do ensino fundamental, seja de EJA, eles dizem que a melhor forma de interação para eles com os alunos foi pelo WhatsApp e não pelo Classroom, onde se teve mais adesão então dos alunos, onde a comunicação é muito melhor com os alunos e as famílias é pelo WhatsApp. Em contrapartida, nem o governo do estado e nem os governos municipais investiram em formação para o professor para utilizar, para fazer aulas via WhatsApp, e nem ensinar os alunos a aprenderem via WhatsApp, como se comunicar melhor, e também não se investiu em estrutura para isso, né? Por exemplo, o governo do estado investiu em Chromebooks para os professores utilizarem, né? Sendo que se o professor não tiver um bom celular para utilizar o WhatsApp sincronizado com o Chromebook, então para aqueles alunos do fundamental que utilizam mais o WhatsApp, o Chromebook ele se torna até inútil, né? Quando daqui a pouco podia ter se dado a opção lá de um crédito, o Chromebook custou quanto para o estado? R$2.000, então dá esse crédito para o professor e ele escolhe se ele quer um celular novo ou se ele quer um Chromebook, né?
Da mesma forma, no município também não vi nenhum movimento desse, porque muitas famílias, às vezes mesmo com baixa renda ou com pouca renda, lá se esforçaram muito para fazer um investimento num celular, para o aluno poder fazer as aulas de ensino híbrido de forma remota, né? E o município poderia ter ajudado dessa forma, nem que fosse lá um crédito de 100, 200 reais para ajudar essa família lá a trocar o celular ou adquirir um celular novo para os alunos. Eu queria saber, então, a visão da Jaqueline sobre isso, no ensino híbrido, né? Se foi a melhor forma, tanto a Secretaria Estadual de Educação quanto os municípios, eles têm lá um núcleo de tecnologia da educação, eles têm um especialista em tecnologia da educação, e eu não vejo eles nunca falando sobre o uso do WhatsApp quando ele é a forma mais fácil de chegar no aluno, né? Nós temos na rede estadual alunos que desde março de 2020, então já faz mais de um ano, nunca entraram na plataforma do Classroom. Eles têm a comunicação com as escolas pelo WhatsApp, né? E é impossível que as secretarias estaduais e municipais de educação não tenham se dado conta disso e não tenham oferecido formação e incentivo, né, para as escolas implementarem o uso efetivo do WhatsApp como comunicação e até plataforma de ensino com os alunos, né? Queria saber, então, um pouquinho a visão da Jaqueline sobre isso. Agora eu estou pegando a manha de pergunta e resposta. Pois é. Então, acho que o Felipe colocou bem o que a gente está sentindo na carne, né, Felipe? Tem o dado do IBGE que 47% da população dos municípios tem computador, o resto, os outros 50% não tem, né? Esse é o dado do IBGE. Agora, quando tu vai para a sala de aula e faz a pesquisa, e eu tenho uma pesquisa que a gente fez com os 7º anos, a primeira coisa que a gente fez esse ano foi um levantamento. Como é que foi o ano passado, com esses que têm acesso, como é que chegou até a gente? E aí tu encontra o dado, que é um dado assim mesmo, assim, sabe? 60% tem a banda larga, o resto é uma banda móvel e a grande maioria é celular, é 25% que tem notebook. Então, se é o celular da mãe, ou se o pai conseguiu comprar um celular para o guri usar, né? Não é fixa, não é banda larga fixa, ele não vai conseguir fazer o movimento. Aqui em Alvorada, a gente está implantando o EducarWeb já há vários anos, tá? Não se conseguiu ainda chegar no uso. Professor, este ano é que está começando a entrar para usar o EducarWeb. Então, na verdade, por exemplo, a minha escola, ela usou muito o WhatsApp e o Google Drive, né? Usou lá o Facebook, linkou com o Google Drive e a criança pegava lá no site da escola a tarefa, como se fosse buscar na escola, vai lá buscar no site. E aí começam os problemas. Quem tem um celular que não é um equipamento bom, ele não vai baixar um arquivo, né? Ele não vai conseguir ler a tarefinha. Se o celular do pai vai ser só de noite, o pai também não vai baixar. Se o pai é por impulso, ele tem uma internet que é dessa internet de menor capacidade, é móvel, ele não vai conseguir baixar os arquivos. Então, esse é um grande problema, não está resolvido. E isso eu estou falando para essa entrega domiciliar, porque a gente não passou pela experiência da híbrida ainda, né? Eu não considero a entrega na escola híbrida, porque não tem a interação professor-aluno. Eu ainda tenho só o aluno pegando e tendo que ficar. E na pesquisa que a gente fez com as nossas turmas aqui na minha escola, o que mais apareceu de queixa dos alunos é exatamente esse problema. Sem a explicação do professor, eu não consigo. E aí é um problema, porque o WhatsApp, a menos que a gente consiga agora fazer as livezinhas com o WhatsApp, que a categoria não sabe fazer ainda, né? Sem a explicação, a relação professor-aluno é fundamental. A gente defende isso nos sindicatos também, sabe? Porque a gente também se preocupa com o ensino híbrido da forma como ele era pensado antes da pandemia, né? Então, tu poder economizar um pouco no setor público, implementando o híbrido e tendo um pacote de informações que a criança ia absorver, né? A gente sabe que isso é uma forma de voucherização, de uberização do ensino público também, né? A gente tem um pouco de preocupação com isso. O novo Fundeb acabou materializando isso na educação infantil, mas não conseguiram ampliar. Então, a gente se preocupa muito com essa questão. Mas, na prática, isso que eu te falei. A maioria é por WhatsApp na minha escola. Tem escolas nossas que usaram o Classroom por conta delas mesmo, ano passado. Funcionou bem em algumas escolas, mas o acesso é 20% dos matriculados. 20%, 25%. É isso. WhatsApp, não, tu consegue pegar 70%. Só que aí é aquilo, né? Tu não vai dar uma aula ali na caixinha de diálogo.
é preciso avançar em como usar o WhatsApp. Eu concordo contigo. Acho que é isso mesmo. Desculpa, perdão, também esqueci de dizer, essa é uma das questões que a gente colocou nas petições, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara este ano, de que nós entendemos que tem que ter uma política, né, de ampliação do acesso à comunidade. Tem que ter. As empresas privadas de telecomunicação, elas quadruplicaram os lucros nesse período. E os governos não estão propondo absolutamente nada para a população. Então, tem um serviço público, que é um direito fundamental, que é a educação, que está sendo negado e não tem nenhuma ação política, né, municipal, estadual e federal, no sentido dessas empresas liberarem linha para as prefeituras, para as crianças. Porque tem que ter. É um serviço público, né? Então, é uma discussão que não está sendo feita no Brasil, essa. Acho que é importante. Eu tenho um pensamento um pouco diferente do Felipe, até que lá na escola, né, Elton, a gente estava usando o Classroom desde 2019, né? E assim, o pessoal já estava se acostumando, os alunos estavam se acostumando, né? Eu não enxergo o WhatsApp como um aplicativo educacional apropriado para isso, né? O que eu acho é o que você está falando aí, tem que ter mais investimento em internet, em equipamento para os alunos, né? É isso que está faltando, né? Mas dentro desse contexto eu me lembrei de outra questão, acrescentei até agora aqui, que é a questão de que nós percebemos no Estado, né, isso em todas as escolas, evasão escolar durante a pandemia, né, muita evasão escolar. Eu acredito que no fundamental um pouco mais, né, mas no médio também teve, no curso técnico também teve, nosso curso técnico lá perdeu muito aluno mesmo. Então eu queria saber, né, contigo aí, Jaqueline, como é que está a situação aqui na Alvorada, né, se perdeu muito aluno, se teve muito aluno que parou de estudar, desapareceu, como é que se está tendo uma busca ativa, como é que vocês estão fazendo em Alvorada? Olha, o ano passado ficou a cargo das escolas fazer a busca ativa. A mesma escola que estava lá com 3 profissionais de plantão, e que tinha que fazer a merenda, e que tinha que distribuir a merenda, que tinha que pegar a atividade domiciliar, ela tinha também que fazer a busca ativa. Sem nada de estrutura. Então, a busca ativa ano passado não aconteceu. Aconteceu, assim, ligar para o telefone e tentar contato e só, é isso, tá? E ficou por isso mesmo. O número de crianças que tinha distorção em idade série, que eram multirepetentes, que se afastou, não foi brincadeira. Só nos meus 7º anos, assim, eu tenho um número de... A cada 37 estudantes tem distorção em idade série, então em 4 ou 5 anos além da série que deveriam estar, tá? E essas crianças não fazem, elas não fazem. No levantamento que a gente fez, eles alegam, inclusive, falta de vontade de fazer. Aqueles que conseguem ter o acesso não têm mais vontade de fazer. Porque o que levava eles à escola era a interação com os colegas, não era a gente. Então, aí, essa criança que está com 100 grana em casa e que está precisando se virar e que já está numa idade, né, em que sente na consciência a responsabilidade do negócio, ele sai para a rua para ajudar a trabalhar e ele não vai tentando ficar em casa e fazer atividadezinha, nem vai trazer esse prejuízo para a família. Então, é bem complicado o que tu fala. Este ano, eles estão dizendo que vão botar mais investimento, colocaram mais pessoas na minha escola, pelo menos, para fazer a busca ativa. Mas só que ela é isolada, ela é uma ação isolada, a busca ativa. Se tu não envolver assistência e cobrir a família de outras coisas, por que esse menino vai voltar, né? Sim, muitas vezes não tem nem o que comer em casa, né? E aí como é que vai pensar em estudar, né, remotamente, né? É complicado. Eu não sei, coloquei aqui a última já como encerramento aí, o Elton precisa sair um pouco antes também, né? Mas isso. Vou deixar vocês livres, se quiserem perguntar mais alguma coisa. Não, eu vou falar que eu vou ter que sair logo depois. Só eu vou questão falar da alimentação, eu queria reforçar que a Jaqueline estava comentando agora, ele falou... Desculpa te interromper, Felipe. Deixa o Elton, que ele quer sair mais cedo, aí ele fala, tu já vai sair, né, Elton? É isso? Vou sair. Então tá. Isso. Desculpa, Felipe, te interromper, mas é que aí ele faz a fala dele, aí já pode sair. Eu só vim fazer uma boquinha e já, vou abrir. Garantir aí o meu soldo aí do Viegas depois aí. Vai ter desconto, né? Vai ter desconto aí no salário. Vai perder 20% da bolsa.
Olha que teve um outro que começou a sair mais cedo, começou a falar, foi demitido. Hein? Eu quero agradecer a Jaqueline, dizer umas coisas assim que eu gostei muito da fala dela, muito bem preparada, ali trouxe os dados, se coloca bem, né? Eu gostei muito mesmo da entrevista, eu acho que uma entrevista dessa, eu espero que muita gente que não viu, veja, né? Porque sei lá, dá dados assim fundamentais que a gente já falou em outras lives aqui no Porto Alegre, mas que, sabe, mostram com outros dados de um município extremamente empobrecido, extremamente, às vezes, até deixado de lado, onde tem muita violência, coisa toda, mas que os professores estão lá lutando, estão fazendo a sua parte, que também precisam de apoio, e aí dentro dessa linha que a gente estava falando, de um novo sindicato, que o sindicato tem uma relação mais dinâmica com os municípios, né? O sindicato CEPED, não seja uma coisa aleatória, ou, sei lá, num momento ou outro, acho que tinha que ser mais dinâmico, né? Sei lá, alguém vai dizer assim, mas é muita coisa. Olha, muita coisa é a burocracia que o sindicato fica respondendo, que não tem uma relação direta com a categoria e perde tempo com isso. Eu acho que o tempo do militante que vai para dentro do sindicato é trabalhar para a categoria, entendeu? E trabalhar para a categoria é fazer essas interligações aí dos municípios, é conhecer a realidade para realmente mudar alguma coisa. Senão é conversa para boi dormir, né? Nós sabemos disso. Mas é isso, muito obrigado, viu, Jaqueline? Eu vou sair porque eu tenho um compromisso agora, obrigado. Não te esquece de depositar o dinheiro na minha conta lá, Sandro, já te manda aí. Manda um pix lá, tá? Sai mais cedo e ainda quer pagamento ainda. Eu tenho que comer, né, cara? Eu tenho que comer. Então tá. Fala, Filipão. Eu só queria saber, por último, da Jaqueline, como a gente colocou bastante essa questão da alimentação, se essa entrega das marmitas para os alunos, então, se ela foi constante ao longo do ano de 2020, agora 2021, porque na rede estadual, pelo menos, me parece que foi muito falha essa relação, né? Isso lá em maio de 2020 foi entregue uma cesta básica, até uma cesta básica bastante encorpada, apesar de que ela vinha lá, por exemplo, com salsicha, que não é algo nutricionalmente ideal, né, para se distribuir numa cesta básica, e depois, mais para o final do ano, então, teve a compra da agricultura familiar, daí já era um alimento de mais qualidade, e aí sim, algumas escolas fizeram viandas e outras cesta básica, como foi o caso da minha, né? Mas o dinheiro da merenda mesmo, boa parte dele ficou inutilizado ao longo de 2020, né? Trancou aí o Filipão hoje. Acho que caiu a conexão. Mas acho que ele tá falando aí das... acho que ele voltou aí, vamos ver. Voltou. Deu uma travada aí. No final aí, não sei se deu para... Tinha falado. Mas só resumindo assim, eu queria saber se foi uma constante, já que a Jaqueline falou que em Alvorada as famílias são mais carentes pela pesquisa que ela teve acesso, né? Se foi uma constante essa entrega de viandas para os alunos, né? Tá. Eu vou falar disso e um pouco, pena que o Elton não pôde ficar, mas sobre o que ele colocou, daí aí eu tentar ser rápida. Sobre a questão da merenda, sim, marmitas, as marmitas desde o início até agora ali, né? Continua. A gente, como sindicato, fez um levantamento e se deu conta de que muito menos do que os alunos que costumavam almoçar na escola estão indo retirar a marmita, né? Teve um percentual muito menor e nem de longe a marmita resolve o problema da alimentação para essas famílias que estão em risco alimentar, nem de longe, né? Então, mas é marmita e, por exemplo, a minha escola tinha uma média de 90 a 100 refeições, ela fornece 40, 50. Inclusive, a diretora recentemente pediu para a gente jogar nos grupos de WhatsApp, pedindo que as famílias que estavam com situação entrassem em contato para ver como resolver, tentar almoçar, inclusive, buscar perto da sua escola e tal. Nós, como sindicato, a gente, já te falei, entende que eles têm que reforçar a merenda da escola com merenda da assistência, com suporte municipal, vindo da agricultura familiar e levar para as casas das famílias. Porque não dá para ficar a escola com essa tarefa aí, que é uma tarefa muito maior e muito, muito complicada, necessária nesse momento. Isso, então. E com o que o Elton, pena que o colega não está, mas que o Elton colocou, eu só queria colocar uma problematização. O que se perdeu foi isso, o sindicato somos nós categoria.
É isso que se perdeu. O dirigente não, até porque no governo Ieda e um pouco antes do governo Ieda, os governos liberais começaram a reduzir as liberações sindicais, para que não se tivesse mais dirigente liberado. Isso desestruturou muito a pouca mobilidade, que já tinha um processo de estanqueamento, de burocratização das entidades, mas isso diminuiu mais ainda a possibilidade de fazer o administrativo burocrático e a ida às bases. E, bom, o que está por trás desse problema? Não está por trás só a iniciativa dos governos de direita de cortar ali o acesso. Está por trás também o engessamento do papel do sindicato só na mão do dirigente. O sindicato não pode ser só o dirigente, o sindicato tem que ser uma coisa orgânica que tenha lá dentro da escola, dentro do setor de trabalho, um mínimo de permeabilidade. Tem gente lá que vai dizer para o sindicato, aqui a gente parou por causa disso, vem cá ajudar, sabe? Então, as escolas, eu me lembro da minha escola a minha escola estadual tinha mais de 90 servidores. Eram 12 filiados. Toda vez que a gente ia fazer uma intervenção, todo mundo se olhava, vai falar alguém que está afiliado. Então, é isso é que morreu, assim, sabe? Esse sentimento de que as pessoas são sindicalizadas porque é um direito social delas, porque elas precisam falar dos seus direitos, e o espaço de falar é a escola, é o lugar onde ela trabalha, né? Isso a gente não se deu conta, mas voltamos a um período em que tu não pode falar de sindicato. Então, se a gente não reverter isso, não adianta mudar a direção. Tem que mudar isso também. Eram essas duas coisas. Eu me lembrei de outra coisa para te perguntar, Jaqueline. Eu li em algum lugar, em algum jornal, alguma coisa assim, que tinha uma briga do sindicato aí com a prefeitura, porque a prefeitura estava querendo abrir outro concurso para professores, né? Inclusive, eu fiz o último concurso, passei e nunca fui chamado, né? E olha que eu sou da área de matemática, né? E aí eu li em algum lugar, né, que a prefeitura queria abrir um novo concurso sem ter chamados que tinham passado no anterior. Como é que está essa situação aí, Moa? Como é que ficou a situação atual? Não, foi isso mesmo, assim, ó. Acho que como a maioria dos sindicatos, o nosso estava virado em processos jurídicos, assim, esse foi um dos processos. O ano passado eles cortaram as contratações, as convocações, que é assim, é um a mais que a professora ganha para trabalhar 2 turnos em vez de 1, e cortaram a convocação, mas não acabaram com a turma. Então, a pessoa continuava atendendo a turma, ganhando por 20 horas. É um negócio assim, mais de 120 pessoas. Levamos meio ano tentando, negociando e protocolando, e enfim, judicializando. Se usaram da pandemia para fazer isso. Corte, Outra coisa que cortaram foi o GTS, que é a gratificação por tempo de serviço que nós tínhamos, está congelada. Então, por exemplo, nós estamos peticionando para o governo isso, que acho que foi o Felipe que colocou, um recurso para que o trabalhador invista no que ele precisa em termos de internet. Se ele precisa de mais banda larga. Se ele precisa de celular. Então, a gente acha que o governo não tem que dar um equipamento para todos os professores, isso é um gasto absurdo e não vai dar certo. Ele tem que gastar subsidiando o cara para a realidade do cara. Se o problema dele é acesso que ele investe. É um celular, porque senão é um crime com o serviço, com a grana, inclusive. Está botando dinheiro fora, né? Eu concordo com o Felipe. E que eu ia dizer, eu até me perdi, mas era isso. Era isso, assim, na verdade. A gente entrou com essa questão para que eles chamassem todos do concurso anterior antes de qualquer outra coisa. Agora, eles vão ter que fazer na área da vigilância, né? Vão ter que, daqui a pouco, chamar mais de 100 trabalhadores aí para ajudar na vigilância sanitária, a previsão de que a bandeira melhore. E foi aberta a possibilidade desse cara ser um contratado, em função do decreto emergencial, eles estão abrindo essa possibilidade.
Mas, de qualquer forma, para chamar concurso, tem que chamar os que estão no banco de espera. Isso a gente já peticionou ali no Ministério Tem aquela questão, né, dos 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Eu acho que já passou até os 4 anos já, né? Tem que ver se tu é daquele último, tem que dar uma olhada nisso, se é... Eu fiz o último, né? Eu fiz o último concurso, mas não só eu, né? Eu sei de colegas do estado também que fizeram e não foram chamados, né? Não foram chamados, eles ficaram fazendo... Estavam falando em fazer outro concurso, né? Que virou... para ganhar dinheiro agora com esses concursos, né, que cobram 180 pau para o cara fazer uma inscrição, né, eu acho absurdo isso, né, e aí abrem outro concurso, sendo que não chamaram todo mundo do outro, né. Chama nem 10, É complicado. A gente peticionou, agora eles querem usar a convocação de novo, né, para tentar suprir, reduzir bastante, assim, mas não foge de chamar os concursados, porque do nosso pessoal, muita gente tem quase 60 anos, é grupo de risco, tem comorbidade, então tem muita gente que vai acabar não vindo, não voltando se a híbrida for implementada. Então eles têm que dar um jeito nesse problema. Eles fizeram o levantamento ano passado e é um grupo grande, é um grupo de 30%, aí, 30% a 40%. Por isso que é possível, sim, que se não caducou, eu tenho que olhar qual foi esse, mas se não caducou, eles chamem para isso, chamem para suprir essas lacunas. Sim. Então tá, não sei se o Felipe quer acrescentar mais alguma coisa, Felipe. A gente já vai encerrando e fechou a hora. Por mim, só agradecer Não, pode falar. Só agradecer, então, a presença. Só agradecer a presença da Jaqueline mesmo aí. E para mim foi uma oportunidade de poder conhecer um pouco mais sobre a realidade de Alvorada. Às vezes o Sandro comenta um pouquinho aí, mas a gente só sabe sobre a realidade de escola estadual, né? É a primeira vez que eu consigo conversar com uma professora do município de Alvorada e nos trouxe vários dados interessantes para a gente poder pensar e comparar com outros municípios. Eu também queria agradecer a professora aí pela participação, por aceitar o nosso convite aí, né, no sábado aí, a Aninha por ter indicado, ter feito essa indicação aí, né, foi muito boa a entrevista, complementou bastante aí essas questões aí dos sindicatos, né, uma pena que eu acho que podia ter colocado um outro nome, né, professora, no título da divulgação, né, porque dá para fazer bem essa comparação aí entre os dois sindicatos, né, muito pessoal pensou que era só sobre Alvorada, né, e na verdade não foi, nosso assunto foi geral, né. Não sei se a professora quer acrescentar mais alguma coisa, a gente conclui. Não, para agradecer vocês, o convite de vocês, acho que a iniciativa de vocês é muito legal. E aí, se a gente começar a fazer pontes assim entre as pessoas que têm acesso, a gente qualificava um monte o debate nos municípios. Acho que é bem legal a experiência, gostei muito. Obrigada. Eu vou agradecer a Ana depois também por ter feito esse link aí. E acho que foi uma excelente papo, gostei muito. E de fato, tem razão, eu não me dei conta do quanto a gente podia cruzar mesmo, não é? É verdade, tem razão. Eu acabei colocando no título que era do Sindicato de Alvorada, aí, como o nosso público, a maior parte aqui é do estado, né? O pessoal pensou assim, vamos falar só sobre Alvorada, né? Mas depois eu compartilho no meu canal, aí eu passo o link para você compartilhar com o pessoal aí da Alvorada, com os professores da Alvorada, aí, para a gente divulgar aí a nossa live. Tá certo? Bom. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou, obrigado, professora, mais uma vez, obrigado, Filipão, aí, e até a próxima, os 3 Mosqueteiros da Educação.